Então, vamos aí à nossa sequência de estudos. Nós estamos falando sobre as festas judaicas e a relação dessas festas com a pessoa de Jesus. E temos tratado um pouco da lei cerimonial. Sabemos que essas festas, obviamente, não tem como, nós não estudamos com o objetivo de guardá-las, pois já foi cumprida a lei cerimonial. O próprio apóstolo Paulo diz que ninguém deve nos constranger a isso, mas ao mesmo tempo, dentro do contexto do Antigo Testamento e até numa perspectiva escatológica, profética, né, as festas instituídas pelo próprio Deus já foram realizadas em Cristo e apontam ainda uma perspectiva futura, né? E além das festas que nós temos visto na lei cerimonial, com o texto base lá em Levítico 23, né? Páscoa, pães asmos, primícias, depois Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Além dessas, nós temos estudado algumas outras festas e hoje, como nós terminamos aí Pentecostes semana passada, que são as festas de primavera, nós vamos aproveitar para falar um pouquinho das festas, da festa do casamento, que apesar de não ser uma festa cerimonial, mas é uma festa que aponta para várias características do ministério terreno de Jesus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos apresenta Jesus como noivo e a igreja como noivo. Então, nessa parte 6 aí, da nossa sequência, os irmãos que estão aí com a apostilinha, vamos então começar a tratar sobre o casamento dentro da perspectiva judaica, da tradição judaica, e ver se isso tem alguma relação com a pessoa de Jesus e, consequentemente, algum ensino, né? Tanto para a nossa realidade agora, quanto também na perspectiva futura. Então, o casamento judaico, irmãos, ele é cheio de algumas tradições, algumas características, mas que não são soltas, né? E por isso que há não só uma curiosidade, mas uma importância de entendermos isso. Eu sempre tenho dito aí nos estudos sobre as festividades judaicas, que por conta de nós virmos da reforma protestante, e que rompe, né, com o catolicismo, e o catolicismo já havia rompido com os judeus há muito tempo, nós perdemos muitas características que são importantes e que são fundamentais no entendimento de algumas expressões idiomáticas, né, que o Senhor Jesus trouxe no seu ministério. E por conta desse distanciamento da tradição, da cultura judaica, algumas frases de Jesus não faz sentido para nós, né? Agora há pouco mesmo, na reunião de oração, o Paulinho leu o texto de João, capítulo 14, que fala que Cristo iria nos preparar lugar, né? Ia para junto do Pai, ele iria preparar lugar, depois que ele preparasse lugar, ele voltaria para que nós estivéssemos com ele. Essa perspectiva de preparar essa morada, esse lugar, só vai fazer sentido quando nós entendemos a relação ou a responsabilidade que pesava sobre o noivo judeu de antes do casamento ter que vir, pagar o dote, depois voltar para preparar um lugar, preparar a casa, né, para o casamento. E só depois que estava tudo pronto é que o pai o autorizava então a vir buscar a noiva. Então veja, isso a gente acaba perdendo por não conhecer a tradição e a cultura judaica. Mas eu quero começar a trabalhar aqui sobre esse tema, para você ver que nós temos aí uma imagem, né, de um casal. Isso é foto de internet, viu, irmãos? Então pode ser até gente conhecida aí. Com um rupazão todo, essa tenda, né, bem arrumadinha, não sei o quê, e o casamento exige
uma das características do casamento judaico é justamente essa rupá, que é essa cabana, essa tenda que está aí armada aí. Eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro dos Salmos, para a gente começar a tratar um pouquinho desse assunto. No Salmo de número 19, que é um salmo que fala da revelação de Deus, que fala da revelação geral de Deus e da revelação especial. Então, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. E vai falando da revelação geral. E lá depois no verso 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, e por aí vai, falando da revelação especial, da Bíblia, das Escrituras. Mas no meio, né, ainda tratando da revelação, ele fala da expressão maior da revelação de Deus, que é o próprio Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E ele vai dizer assim, no finalzinho do verso 4, tem aí uma perícope meio que presa, né? Entre a primeira parte do Salmo, que fala da revelação geral, e a segunda parte, que fala da revelação especial. Você tem a última frase do verso 4, o verso 5 e o verso 6. Ele diz assim: aí pôs uma rupá, uma tenda, para o sol, o qual, quem? Como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Fico imaginando que os primeiros a ouvirem o Salmo de Davi, o Salmo 19, não ficou meio solto essa estrofe de Davi num salmo falando sobre a revelação geral e a revelação especial. O que tem a ver aqui a tenda da qual o noivo sai do aposento, que de uma extremidade do céu percorre até a outra, e todo mundo vê a sua glória, né? Nada foge aí do seu calor, nada refoge ao seu calor, e ele percorre isso como um vitorioso, ou seja, ele se regozija como um herói. Somente com a revelação total das Escrituras é então possível entender que esses versículos que Davi usa aqui no meio refere-se nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, o noivo que voltará em glória, em vitória, como herói, e que será visto do Ocidente ao Oriente com grande poder e glória, vindo buscar justamente a sua noiva. Então veja, até essa questão de ter essa tenda como característica do casamento judaico se dá pelo fato de uma característica da tradição e cultura judaica, mas que é usada como um elemento para apontar a respeito do casamento do próprio Messias, daquele que vem como herói, aquele que nada refoge ao seu calor, à sua glória, ao seu poder, e que sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra, né, do Oriente ao Ocidente, como noivo. Então, a Bíblia vai tratar do Messias na figura de noivo. Um outro texto importante para a gente começar, o Evangelho de João. O Evangelho de João, você se lembra muito bem, que registra como primeiro sinal, ou primeiro milagre de Jesus, lá no capítulo 2, o que mesmo? Transformação da água em vinho, né? Mas nesse contexto de casamento,
que o fato de não conhecermos a história do casamento judaico, de não conhecermos a tradição, de não conhecermos a relação do Messias como noivo, né, acaba às vezes passando desapercebido. Mas aqui em João 2 vai dizer assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitas vezes, irmãos, nós vemos as pessoas traduzindo ou interpretando essa frase de Jesus, ainda não é chegada a minha hora, como se fosse uma declaração para o fato, ainda não começou o meu ministério, né? O meu ministério público, como se fosse um indicativo de que ele não tivesse ainda pronto para começar, que Maria estava apressando uma situação que ainda não era a hora. Mas todo o contexto dos evangelhos vai mostrar que logo depois do batizado de Jesus por João Batista, num batismo de representação, porque o batismo de João era de remissão de pecados, Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele fez no nosso lugar, o seu ministério já começa. E mesmo aqui em João, que não deixa isso tão muito claro, mas no capítulo 1 já trata do batismo de Jesus, e vemos já Jesus chamando publicamente os seus discípulos. Então o seu ministério já tinha começado. Então essa expressão, quando ele diz à sua mãe, ainda não é chegada a minha hora, não pode ser interpretado na perspectiva do início do seu ministério, porque o ministério já tinha começado, ele já tinha até discípulo. Tanto que ele e os seus discípulos foram convidados para o casamento. Ele já tinha passado pelo batismo, onde a manifestação do Pai e do Espírito Santo havia referendado ele como o filho amado. O próprio João Batista já tinha indicado, e é esse aí, olha aí, presta atenção nesse cara. Então o ministério dele já tinha iniciado. Então, em que sentido Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora? O contexto do casamento é que faz todo esse sentido. Ele está dizendo, o casamento não é meu. Esse aqui não é as minhas bodas. Não é chegada a minha hora. A responsabilidade de vinho para os convidados não é minha. Simplesmente para apontar que ele não era o noivo. Pelo menos naquele contexto. E aí, então, ele, por sua graça, misericórdia, bondade, resolve lá o problema, né? Para mostrar, obviamente, o seu poder sobre todas as questões naturais dessa terra, mas ele teve outras oportunidades para fazer isso, né? A multiplicação dos pães e dos peixes tem a mesma relação. Então, Jesus não veio para transformar água em vinho. Não era o principal objetivo dele, da missão dele. E ele deixa claro, porque ele não queria deixar uma impressão de que, sendo a responsabilidade do pai, do moço, né, em trazer vinho, que ele não era responsável por essa situação. Uma coisa que é importante dizer em relação ao casamento judaico é que ele é justamente o inverso do nosso. Né? No casamento ocidental, todos os holofotes estão no noivo ou na noiva? Na noiva. O dia da noiva, a entrada da noiva, o toioba que vai pagar as contas fica aqui. Agora em dia ainda entra, né? Dá essa aí. Dá essa colher de chá, né? Aí vem lá o pateta lá, ele entra. Antigamente nem entrar não entrava. O bicho já ficava aqui esperando, suando, e a mulher atrasada. Não é assim? Porque todos os holofotes estão na quem? Na noiva. Aí na hora que entra a noiva, fecha a porta, troca a trombeta, troca não sei o que, aí vem.
Meu Deus do céu. E hoje com essa indústria do casamento, então, pelo amor de Deus, hein? Foca na moça. Na cultura judaica, não é. O foco do casamento é o noivo. Ah, o noivo tem importância? Tem. Hoje, com a influência do Ocidente, até dentro da cultura judaica, você vai ver que no casamento dá uma certa ênfase à noiva. Mas na raiz da tradição judaica do casamento, a ênfase é sempre do noivo. Tanto é que o noivo vem raptar a sua noiva, né, tudo combinado, tudo acertado, mas é ele. Então todo mundo fica à espera dele. O noivo é o foco. É ele que vai suprir. É ele que vai bancar, né, toda a ideia da provisão. É ele que paga o dote. É ele que... a noiva então não é... Não, tem, mas é diferente daquilo que a gente trata nos casamentos de hoje em dia. Tudo bem? Então, quando Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, não é relacionado ao seu ministério, mas sim ao seu casamento. Ainda não era as bodas do Cordeiro. Por que eu digo isso? Se você observar um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, e João registra justamente essa situação do casamento em Caná, porque um dos objetivos do Evangelho de João é mostrar o Messias como o noivo. Não só como o Filho de Deus, mas como o noivo. Quer ver isso? João 3... A partir do verso 22, você tem aí o outro testemunho de João Batista. Depois que Jesus já falou com Nicodemos, que falou da sua missão e tal, ele vai então dizer assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem o quê? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João, então, começa a sair de cena e apresenta Jesus como sendo quem? O noivo. Ele é o cara principal. Eu sou o amigo do noivo. E nós vamos ver que na tradição judaica, quando o noivo vinha buscar a noiva na primeira semana do mês, na lua nova, que era a noite mais escura, então ele vinha de noite buscar raptar, arrebatar a noiva. Antes, o amigo do noivo vinha gritando: eis que o noivo vem! Então, ele passava ou lá na vila, né, ou no bairro, ou na rua da moça, e começava a gritar: ó, o noivo está chegando! Ó, ele está vindo!
Ele era o precursor do noivo. O amigo do noivo, ele se alegra, porque é ele quem dá a primeira notícia que o noivo está chegando. E João fala, eu já me alegrei. Eu sou esse amigo do noivo. Eu já falei que o noivo está chegando. Então, veja que é uma relação dentro da cultura judaica, tanto de João Batista como o precursor do Messias, onde ele se coloca como o amigo do noivo, aquele que está avisando que o noivo está vindo. E ele monta e aponta para Jesus, que é o noivo. Só que lá no contexto de Caná ele diz, não é o meu casamento, ainda não é a minha hora. Eu como noivo, eu tenho ainda um monte de coisa para fazer. Mas o Evangelho de João aponta, então, Jesus como noivo. E aí, então, conhecer um pouco da festa, da festividade do casamento judaico, traz luz a alguns detalhes sobre Jesus Cristo, o verdadeiro noivo. E que serve para compreender, principalmente, algumas expressões emblemáticas, idiomáticas de Jesus, que só vai fazer sentido quando nós entendemos a cultura e a tradição do casamento judaico. Exemplo, por que Jesus, como nós já falamos aqui, por que Jesus teve que ir e disse que vai preparar morada? Porque preparar a casa para a noiva é uma responsabilidade do noivo. Porque ele comprou a sua igreja? Porque o noivo dava o dote para poder casar. Por que ele então tomou uma taça com a igreja e disse que quando voltaria beberia de novo essa taça? Porque isso é uma característica do casamento judaico. No noivado, os noivos tomam uma taça para celebrar e confirmar o noivado. Essa taça é guardada até o dia do casamento. E no dia do casamento eles bebem novamente na cerimônia. E aí, no caso do casamento judaico, há um momento, inclusive, que eles quebram a taça. O noivo quebra a taça. Porque agora já é uma realidade plena de comunhão com a noiva. Então veja, são detalhes que só o casamento judaico vai trazer luz para a gente compreender. O texto que o Paulinho leu hoje na reunião de oração, João 14, vai dizer, quando ele trata de Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus olha para Filipe, mas que loucura é essa que você está falando, cara? Como assim, mostra o Pai? Você não entendeu? Quem me vê a mim, vê o Pai. E vice-versa. Porque nós somos a mesma coisa. Nós somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então veja, isso aponta para o fato de que Cristo é o próprio Deus, mesmo encarnado, não deixa e não perde nenhuma comunhão com o Pai, que reforça aquele ensino que eu tenho dito que Deus nunca desamparou Jesus, porque Ele e o Pai são um. Não tem como você dividir o indivisível. Mas isso é importante para entender. Mas então por que Jesus disse que quando da sua volta só o Pai sabe? Que é o Pai que determina, que o Pai que conhece, que sabe o dia. Porque dentro do contexto do casamento judaico, quem define o dia do noivo vir buscar a noiva não é o noivo, mas é o pai. E a lógica é simples. O pai do noivo vem, faz uma aliança com o pai da noiva. Há uma concordância entre eles, é feito um contrato, paga-se o dote, ou parte do dote. O noivo volta, geralmente em média de 2 a 3 anos, para construir a casa. E aí, para não correr o risco do noivo fazer um puxadinho qualquer, que ele está doido para buscar a noiva, quem vistoria a obra é o pai.
E o pai não deve permitir o filho fazer qualquer coisa, porque é a honra do pai que está em jogo. Então não adianta lá passar uma mão de cal lá e, né, numa tapeira qualquer e falar, tá pronto. É a minha glória que está em jogo. Você faz uma casa direito, na hora que tiver tudo prontinho, arrumadinho, eu vou vistoriar essa casa e aí eu vou dizer que você pode ir lá buscar a sua noiva. Então, é o pai que determina. Então, essa expressão, só o pai sabe o dia e a hora, não expressa uma diminuição na onisciência de Jesus. Porque se diminuiu a onisciência em Cristo, ele deixou de ser Deus. Mas sim, é uma expressão idiomática, emblemática, que só faz sentido quando nós entendemos que o Messias também exerce essa função de noivo. E que o pai é que sabe o dia e a hora e determina que o filho vem buscar a noiva. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for estudando aqui. Mas veja, então é importante estudar o casamento judaico para que você entenda a cultura que Jesus Cristo foi inserida, né? Ele veio dentre os judeus, nasceu judeu, viveu a cultura judaica, e muitos dos contextos e ensinos que ele passou só faz sentido dentro dessa realidade. Tudo bem? Então vamos lá. Como nós vimos aí em João, capítulo 2, verso de 1 a 11, você tem aí o casamento de Caná, onde Jesus refere-se ao fato de que ele era o noivo, mas que ainda não era o casamento dele, que ainda não tinha chegado a hora dele. E aí nós vemos algumas características do casamento judaico, para que a gente possa começar a entender. Primeiro, existem basicamente 3 fases para o casamento entre o povo judeu. As expressões aqui, irmãos, eu não vou certamente falar corretamente, né? Não falo hebraico, mas você tem o Kiddushim, o Erusim e o Nisuim, que são as 3 fases. Depois nós vamos estudar cada uma delas. Existem outras características relevantes também sobre o casamento judaico. Você vai ver nessa foto aí, né? Também debaixo de um rupá, lá, tá vendo o pilar lá? Essas roupinhas, que são roupas batismais, que o judeu usava no período da purificação. Você vê que ele está lá com, parece um kimonozinho, né? Cobrindo o terninho. Há um momento da cerimônia que ele tem que vestir isso, que aponta para a purificação. A noiva com o véu cobrindo o rosto. Essa aqui é uma noiva moderninha, né? Porque o véuzinho dela dá para ver a cara dela. Quando você pega o judeu ortodoxo mesmo, põe quase um cobertor na cara dela de véu. Você não vê nada. Você vai ver, eu tenho uma foto aí mais para frente, você vai ver. É um pano grosso assim que você não vê nada. Se a mulher está virada de costas, você não sabe. E se for... Não, mas você já viu antes, né? No que pode ter ficado, acontecido alguma coisa aí no processo. Mas no noivado, você já viu, já conversou. Tanto é que ela começa a usar como chama? Não, o véu. É véu, né? Usar véu só quando ela está noiva. A moça, ela não usa véu no seu dia a dia, mas ela está em compromisso, está noiva, aí ela põe o véu no dia a dia, para os moços não ficar mexendo com ela. Porque sabe que é uma moça que já é noiva, que já tem um compromisso. E o noivado judaico, ele já tem responsabilidade de casamento. Só não tem os privilégios do casamento, mas a responsabilidade é a mesma. Você não pode quebrar um noivado. Era considerado divórcio. O negócio é sério. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui, nessa parte mais geral. O casamento, você precisa entender que, primeiro, foi algo instituído por Deus, né? É lógico que com isso nós não queremos cair no erro, por exemplo, da Igreja Católica de transformar o casamento em sacramento, mas existe toda uma realidade bíblica
que aponta para o fato de o casamento é digno de honra, como diz lá em Hebreus. Que o matrimônio seja digno de honra, bem como o leite sem mácula. Lembra lá do texto de Hebreus? Abra lá então. Se você não lembra, abra lá. Hebreus capítulo 13, verso 4. Dentro dos deveres sociais aqui, o amor fraternal, a prática da hospitalidade, das boas obras, aquela coisa toda. Aí no verso 4 ele vai dizer assim, ó, digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, mesmo que a Bíblia não dê em lugar nenhum margem para que o casamento seja um sacramento, ele é colocado como uma instituição digna de honra e que aponta para a relação de Jesus com a sua igreja. Por isso, lá em Efésios, nós vamos encontrar Paulo dizendo que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, e que a mulher tem que ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Tudo bem? Então há essa relação na Bíblia. Então nós vemos que Deus institui o casamento para ser monogâmico, né? De uma unidade, gerando uma fidelidade, lá em Gênesis 2:24. Depois que o homem tem a condição de deixar o seu pai e a sua mãe financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos. Por isso é dito lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então deixar, unir e tornar, né? Então esse é o processo. Veja que o foco está na figura masculina, o homem deixa, né? Então essa é a ideia da liderança masculina no lar, essa é a ideia da responsabilidade do noivo, da ênfase do noivo em formar a sua família. Então Deus institui o casamento para o bem do homem, inclusive, nos é dito lá em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós vemos que Deus institui princípios para o casamento. Paulo vai tratar disso, inclusive, mais uma vez reforçando o casamento como algo indissolúvel, que o crente não pode abandonar, mesmo se o cônjuge não for crente, né? Se o descrente quiser apartar, aí é outro negócio. Mas que o foco do cristão é manter o matrimônio digno de honra. E aí com alguns princípios, concedendo cada um como lhe é devido, a ideia para evitar a imoralidade, aquela coisa toda. Vimos também que Deus estabelece leis para reger o casamento. Em Mateus 19, quando ele trata do divórcio, ele diz, foi permitido por causa da dureza do coração de vocês, mas Deus não gosta disso não. E se porventura acontecer, que não se case. Com exceção de relações sexuais ilícitas. E dependendo do caso, a pessoa tem que se fazer eunuco. Nunca mais casar. Por causa do reino. Então Deus estabelece leis para mostrar que o casamento, mesmo não sendo sacramento, é tido como algo digno de honra. É algo que aponta para a própria relação de Deus com o seu povo, com a sua igreja. Então, é cheio de leis específicas. Nós vemos que Deus estabeleceu funções e posturas para dentro do casamento, tanto para o marido quanto para a esposa. Efésios capítulo 5, nós já citamos. E, portanto, existe uma relação bíblica da vida conjugal com Jesus e a sua igreja. Não só com Jesus e a sua igreja. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que há uma analogia usando o casamento para descrever o relacionamento de Deus com Israel. Né? Deus como o noivo, Israel como a noiva.
Deus como o esposo, Israel como a esposa. Você se lembra muito bem do profeta Oséias, que utiliza justamente de um contexto de um casamento ainda cheio de prostituição por parte da mulher, né? Família de prostituição, mas que aponta para o fato que a igreja, no caso Israel, estava sendo infiel ao Deus que a desposou. Então, essa relação sempre houve. Como nós vimos lá no Salmo 19, essa ideia de apresentar o Messias como noivo também está em vários momentos. Talvez o texto mais gritante nesse sentido, irmãos, seja o Cântico dos Cânticos, Cantares, que fala justamente do Messias como noivo, né? E inclusive, é tido como um dos textos mais difíceis, porque aponta, inclusive, para as questões escatológicas. Né? Calvino mesmo diz isso, olha, é complicado, é um dos livros que ele não fez comentários, porque geralmente as pessoas erram na interpretação de Cantares, porque ou desprezam a figura do Messias ou as questões escatológicas relacionadas ao Messias. Mas é um outro exemplo de que a Bíblia usa essa analogia do casamento. Deus com Israel ou Jesus com a igreja. Tudo bem? Nós vimos já João capítulo 3, verso 28 e 29, onde João Batista, no seu testemunho, deixa claro que ele é um amigo do noivo, que veio avisar que o noivo está chegando, e que Cristo, o Messias, é tido como o noivo, que veio buscar a sua igreja, veio buscar a sua noiva. Quando nós olhamos lá para Apocalipse, capítulo 19, nós temos lá as bodas do Cordeiro, que veio, inclusive, e raptou sua noiva, levou para as festividades, para o casamento, para a cerimônia, para as bodas do Cordeiro, né? E aí nós vimos que a sua noiva é justamente os seus eleitos. Você vai para os capítulos finais de Apocalipse, isso fica mais claro. Que o próprio povo de Deus é chamado de Jerusalém, a cidade, ou Nova Jerusalém, e que está adornada como noiva. Então, é a relação de Jesus com a sua igreja. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, a Bíblia inteira aponta alguns princípios que usa essa analogia e que mostra que o Messias exerceria, de certa forma, a função de noivo e que Israel, e depois a igreja, uma vez que é uma oliveira só, passa a ser a noiva, né? Jesus não tem duas noivas, Israel e igreja, é uma coisa só. Israel e igreja é a mesma coisa dentro da perspectiva, só que com o contexto agora do Novo Testamento, Deus enxertou na mesma oliveira galhos da oliveira brava, mas é a mesma oliveira, é uma só igreja, é uma só oliveira. Tudo bem? Então, como eu citei, Cantares de Salomão também aponta para essa relação analógica, né, de Deus com o seu povo, de Deus com a igreja, do noivo com a sua noiva. Tudo bem? Ponto. Então, falar de casamento judaico para entender aspectos relacionados ao ministério terreno de Jesus, não tem nenhuma novidade nisso. A Bíblia inteira já faz essa analogia em vários momentos. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as fases do casamento judaico? Aí, ó, mais uma fotinho aí, ó. O rupá, né? Atrás da moça lá dá para ver lá o pilar. E aqui é o momento da cerimônia em que o noivo quebra o cálice, né? Ele quebra o cálice, tá bom? Então há uma perspectiva nisso também. E Jesus sonha, né? Ele, no sentido de desejar, manifestar o seu desejo com os seus discípulos, fala assim, olha, e eu desejo beber novamente com vocês esta ceia, né? Um dos evangelhos registra esse desejo de Jesus de tomar novamente a ceia com eles. Por quê? Porque está se referindo à consumação do casamento. A consumação do casamento. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as fases, então, do casamento
judaica. A primeira fase, Kiddushim, não sei como que é a pronúncia correta, mas o que acontece? Primeiro a escolha, onde o noivo escolhe, né? A escolha. E aí, então, ele chega para o pai e fala, pai, vamos lá conversar com o pai da moça? Então, aí vem a família do noivo conversar com a família da noiva, e geralmente os pais já trocam uma ideia antes, né? Para não passar vergonha. Porque aí o cara fala, o que é isso, rapaz? Minha filha é muito tarefa, o caminhãozinho lá do seu filho, nem vem que não tem. Então, já para não passar vergonha, já era conversado antes. E aí, há uma possibilidade? Não sei o quê. Não, vamos lá. Vai lá em casa lá, vou falar para a mulher, vai preparar um esquema lá, vamos lá para casa. Aí vão lá. Então, teve a escolha, aí eles vão conversar. E aí, nessa conversa, é a respeito da determinação do dote. Então, o pai do noivo, chegava para a família da noiva, pergunta-se para a noiva se ela quer. Não é um casamento arranjado do jeito que você está pensando que é arranjado. Precisa do aval da noiva. Lembra do caso de Isaac? O que Abraão fez? Abraão já estava velhão, não aguentava mais viajar, aquelas viagens de camelo. Aí ele pega um servo, né, e manda lá para a região dos parentes, da parentela dele, e fala, vai lá e você vai procurar uma noiva para o Isaac, que o menino só fica no PlayStation o dia inteiro, não está dando certo. E aí, só ficar na tenda, a Bíblia diz, só fica na tenda. Então, foi lá arranjar a noiva para ele. Ele orou, Senhor, me ajuda a arranjar essa noiva, Paraná. Beleza. Fez um teste lá, né? Fez um voto diante de Deus, aquela que der água para os camelos, tudo é essa. Coitada da moça, hein? Cada camelo bebe uma média de uns 40 litros d'água. A caravana, sei lá, de 20 a 40 camelos. Imagina? E essa moça, não pode deixar que eu tire a água. Por isso que quando ela demorou, o pessoal falou, por que você demorou? Olha o tanto de camelo que tá aí. Imagina? Aí, pá, beleza. Aí ele contou a história pro pai da moça. Lembra lá, né? Aí o pai da moça, vamos perguntar para ela. Aí chama a Rebeca e fala assim, ouviu a história, esse homem trouxe presente, que são os dotes já. Você quer ir com esse cara? Quer casar com o filho de Abraão? E ela topa. Ela topa. E vai. E aí, na hora que ela chega lá e ela vê Isaac de longe, o que ela faz? Ela pergunta, quem que é aquele cara que veio vindo lá? Esse aí é o meu senhor. O que ela faz? O que você lembra? O que ela fez? Se põe o véu. Então, está tudo na tradição. É isso. Por isso que a noiva vai ser ataviada, irmãos. É a ideia da purificação. Apontar para a sua purificação, ou preparada para o noivo. Aí Isaac vem, pega ela, leva na tenda da sua mãe, e ali coabita com ela e bate o martelo definitivo no casamento com Rebeca. Tudo bem? Então, todos esses elementos vão estar inseridos na cultura do casamento. Então, vai lá conversar, o pai do noivo e o noivo com a família, aí pergunta para a noiva, o rapazinho veio aí, o que você acha dele? Gosta dele, quer ser filho do fulano, da fulana, de família que nós conhecemos, tal. A moça deu o aval, continua as negociações. Se a moça falar, respeita-se. A cultura judaica respeita. Tudo bem? Mas aí foi lá, teve a escolha, começa a conversar o dote. E aí, dentro da cultura judaica, irmãos, essa questão do dote não é dentro da nossa perspectiva brasileira de ter essa questão cultural que quer levar vantagem em tudo. No caso da determinação do dote, o pai do noivo, o noivo, vão dar o máximo que eles podem. Por quê? Porque é uma demonstração do reconhecimento do valor dessa noiva.
Se você começar já a fazer uma conexão com Jesus sendo o noivo e a igreja sendo a noiva, você vai ver que quem escolhe é Jesus, né? Tem o aval na cultura, dentro da perspectiva salvífica, não, mas a ideia de que o noivo escolhe continua. Aí tem a determinação do dote, que no caso de Jesus foi a sua vida. Ele morreu pela sua noiva. O maior pagamento de dote de toda a história. Entregar a própria vida em favor da noiva. Pagar o alto preço pela noiva. Então, isso já fica determinado aqui, nesse momento. Aí, ainda nessa fase, você tem o ketubá, que é o contrato. Não é negócio da boca para fora, não. Não, eu vou cuidar bem da sua filha. Não, vai dar tudo certo. Não, meu amigo. Vamos assinar aqui. E aí registra-se um contrato, onde diz, inclusive, no contrato, que você vai dar uma casa para ela, o que você vai dar, se vai ter empregado, se não vai ter, se ela vai trabalhar fora ou se não vai, se não for trabalhar, se ela vai ter, quanto que ela vai ter de recurso, quanto não vai ter. E se porventura houver infidelidade, você vai pagar uma multa. Já está tudo no contrato. Isso acontece até o dia de hoje, dentro da cultura judaica. Os contratos são feitos geralmente em inglês e os valores são em dólar. E aí, o que é isso? É um documento grandão, assim, quase 1 metro, 1 por 1, tal, todo bonitão, desenhado, tudo, registradinho, tudo. E eles enquadram e põem lá na sala de estar deles. Lá. Você entra na casa, tá o ketubá do cara lá. Acho que a mulher já põe o ketubá assim, porque toda hora que o cara passa para sair para trabalhar, ele olha e vê o valor da multa que ele tem que pagar se ele arranjar um rabo de saia, e o cara já não pensa nunca em fazer uma palhaçada dessa, porque senão ele já põe lá em negrito ainda quantos $1000 ele vai ter que pagar de indenização se ele fizer alguma besteira. Mas até hoje é assim. Tá? Então há um contrato. É como se fosse um novo testamento. Essa é a ideia. Uma nova aliança. Não foi assim que Jesus apresenta? Eis que eu firmo com você uma nova aliança. Essa é a ideia. Então, na primeira vinda de Jesus, é o Kiddushim, é o Kiddushim. Essa primeira fase do casamento. Onde você tem a escolha, onde você tem a determinação do dote, o pagamento do dote e a assinatura do contrato. Onde já está determinado ali todas as coisas. A segunda fase, o Eruzim ou Erusim, aí você tem o noivado. Definiu tudo isso, marca-se então uma cerimônia, que é justamente esse noivado. Esse noivado tem muitas características da própria cerimônia. Também tem que estar lá uma roupazinha, eles trocam lá, bebem o cálice, né? Se ainda não assinou, o ketubá assinam. Então, aí a rupá, que era a tenda para o noivado. E aí, então, ali já fica determinado que agora o noivo vai embora. E eles não se veem mais. E só vão se ver no dia do casamento. É o que Jesus fez. Eis que vou preparar-vos lugar. Então é o tempo que o noivo vai para organizar a vida, arrumar casa, trabalho, recurso. Se ele não conseguiu pagar todo o dote, levantar o recurso que ele tem para pagar, porque tem que pagar antes do casamento. Então é um período de preparação. E a terceira fase, o Nisuim, que é a chegada do noivo, é o casamento propriamente. Começa como? O amigo do noivo vem, avisa, e aí o noivo vem para buscar a sua noiva. Né? Então, no contexto dos dias de Jesus, o noivo vinha
ninguém sabia exatamente o dia nem a hora, porque podia ser, geralmente era na primeira semana do mês. Lua nova, mas você não sabia nunca que dia. São 7 dias lá. E nem a hora. O amigo do noivo já tinha avisado, ó, gente, tá vindo, hein? A noiva já tinha preparado, nesse período aí que o noivo foi embora, todo o enxoval, estava tudo pronto. Né? De tempo em tempo, experimentava o vestido para ver se não engordou, se tem que dar uma ajeitadinha aqui e acolá. Mas fica na expectativa. E aí então vem a chegada do noivo, que conduz a noiva para a cerimônia do casamento e para a tenda nupcial, onde vai ser a coabitação, e aí o casamento é efetivado de fato. Mas aí tem toda, nessa cerimônia de casamento, uma série de detalhes que a tradição judaica apresenta. Então vamos dar uma olhadinha nisso. O casamento judaico. Então o que tem? Então no dia do casamento, existem os convidados especiais, fica todo mundo, você vê lá as 10 virgens, né? Que eram as 10 que a gente chamaria de damas de honra, né? Que estariam ali preparadas para acompanhar a noiva. A parábola das 10 virgens não está falando da noiva, está falando dasquelas que vão acompanhar a noiva, o cortejo nupcial, né? E por isso que tinha que ter a lâmpada, porque geralmente o noivo vem de noite, então você precisava lá das lamparinas. Você tem um banho ritual de preparação, né? Tinha que cobrir o rosto da noiva, a exemplo lá de Rebeca fez. O jejum do dia do casamento. Isso aí são tradições que foram sendo acrescentadas aí na história milenar do povo de Israel. O casamento propriamente. Aí você tem o quitel, que é aquela roupinha que eles põem, que era um momento de purificação dentro do casamento. Eles usam velas, eles têm o talit, que é o cortejo, né? Ali também é uma preparação lá que eles fazem. Depois o próprio vestido da noiva, tem todo um porquê. Essa tenda nupcial, né? O rupá. O contrato é lido de novo, o ketubá. Tem que dar 7 voltas em torno ou do púlpito ou em torno do rupá, dependendo da tradição deles. Apontando lá as muralhas, as voltas. Então é cheio de ritualismo e de situações que o povo de Israel foi vivendo. O contrato de casamento, a consagração, a cerimônia de saudação aos noivos, aí tem o momento da aliança, a recepção da noiva, o ato de quebrar o copo, então, uma série de situações que eles vão acrescentando e tudo tem algum ponto ligado à história do povo de Israel. Existe até um momento de tristeza no casamento, um momento que eles conduzem todo mundo a lembrar os sofrimentos do povo de Israel, para depois, então, se encher de alegria de novo com a celebração. Então, aí nós temos algumas fotos dos casamentos mais ortodoxos. Ó. Esse aí é um judeu ortodoxo. Olha lá, usa lá não corta aquela franjinha assim, né? Igual Samuel, né? Porque não podia cortar, então eles usam, deixa aqui só crescer essa parte aqui, ó. Aí fica 2 trancinhas assim. Os judeus mais ortodoxos. E aí você vê o casamento, olha lá, jogou um pano na cara dessa mulher que olha, tem que ajudar ela a andar, porque ela praticamente não enxerga nada. Para mostrar realmente essa questão da pureza. Aí a questão do anel, né? As festividades, então a recepção do noivo, a recepção da noiva depois que acontece a cerimônia, então é com muita festa. São 7 dias de festa, irmãos, dentro do contexto judaico da época. 7 dias de festa. Né? É lógico que existe uma série de coisas. Hoje, muita coisa mudou, né? Geralmente as festas, ela tem um cerimonial para todo mundo, e aí depois os outros dias são festividades mais familiares e tudo mais.
mas ainda continua. Dentro, então, da primeira fase, aí o contrato, aí, ó, esse é uma foto da Ketubá, escrito em hebraico para os mais conservadores, né? Mas é uma folhona, toda bonitona, cheia de desenhos que apontam para a cultura deles. E aí eles vão escrever esse Ketubá. Aqui tem um outro exemplo. Não vai dar para você ler o que está escrito ali dentro, mas ali está todo determinado em relação ao casamento e até em situação de divórcio, a multa que será paga pelo noivo. Então, a primeira fase, a escolha livre, conforme nós vimos lá em Gênesis 24:16, né? Pergunta para a moça se ela quer ou se não quer. A moça da mocidade, depois o dote, que é a compensação pela perda da filha. Então o dote você está pagando porque você está tirando a filha de casa. Você tem lá o exemplo de Gênesis 24, que Abraão leva presente para toda a família, né, de Rebeca. E você tem mais outros textos aí que falam a respeito disso. O Ketubá, que é o contrato com especificações do noivo e cláusulas indenizatórias. Né? Vamos dar uma olhada aqui em João. João capítulo 14. João 14, 21. Jesus aqui está prometendo o Consolador, mas que ele não vai deixar órfão, aquela coisa toda, mas lá no 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os mandamentos, os mandamentos que Jesus deu, é uma prova dessas características do contrato que foi feito com a noiva. Existem coisas que vocês têm que observar e coisas que eu preciso observar. Se você guarda os meus mandamentos, significa que você me ama, né? E vice-versa. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, essa é a base do Ketubá. Você faz o que está escrito ali porque você ama e demonstra, portanto, o seu cuidado, o seu amor, o seu respeito e tudo mais. Você tem outros textos lá em Deuteronômio, Mateus 1 também, Deuteronômio 22, que apontam para essa ideia de guardar a palavra como sendo um contrato de noivado entre Jesus e os seus discípulos. Vamos caminhar. O noivado propriamente, né? O erusim. Então é a segunda fase. Como eu disse lá, uma tenda para o noivo. Então é um momento do noivado específico. O kiddushin, que é o cálice do noivado. Esse é guardado para a cerimônia e depois vai ser quebrado. E aí nós vemos que o pai do noivo determinava o tempo para o noivo ir lá preparar a morada e quando ele voltaria. Veja lá Mateus 24. Mateus 24, verso 36. Ele diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por quê que só o Pai sabe? Porque é justamente dentro da cultura judaica é o Pai que determina o dia e a hora da volta do noivo. Essa expressão aqui, se a gente interpretar como se Jesus não soubesse, nós criamos um problema aqui na unidade da Trindade. Nós já estudamos isso em um momento. Culturalmente, né, tradicionalmente, a própria igreja protestante, ela segue uma linha doutrinária que diz, não, Jesus, quando ele se humilhou, ele abriu mão de algumas características da sua divindade. E isso secularmente, desde 1500 para frente,
a Igreja Reformada ela tem aceito essa doutrina. Mas que, na verdade, irmãos, isso aqui é um jeitinho. Porque se realmente isso aconteceu, Jesus não é um pai e Jesus deixou de ser Deus. Porque se ele diminuiu 1% ou 0,0001% dos atributos divinos nele, pronto, já deixou de ser Deus. Ele é alguma coisa perto de Deus, mas deixou de ser Deus. Então, essa doutrina baseada nessa afirmação de Jesus, que na humilhação de Cristo ele abriu mão de alguns dos seus atributos, precisa ser revista e precisa ser reestudada, e a maneira correta de interpretá-la é através do entendimento dessa expressão idiomática, que faz sentido dentro do idioma hebraico e que faz sentido dentro do contexto da tradição do Messias como noivo, apontando para uma característica cultural e tradicional dos judeus de que é o pai que determinava, e não que Jesus desconhecia ou que desconhece esse dia, mesmo que seja simplesmente durante seu ministério terreno. Porque isso, então, implicaria em dizer que ele deixou de ter todos os atributos divinos em um determinado momento ou em determinado grau. E aí a doutrina que diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem já está em xeque. E aí isso traria um problema teológico terrível para a sustentação da nossa fé. Jesus não deixou de ser Deus em nenhum momento no seu ministério terreno. E, portanto, se ele é Deus, ele é onisciente. Quando ele afirma que o Pai é que sabe, é simplesmente uma expressão idiomática que aponta para o fato de que é a função do Pai determinar quando o noivo voltava. Então essa seria a melhor interpretação para esse conflito aqui teológico da expressão de Jesus nesse sentido. Tudo bem até aqui? Nós já trabalhamos isso em outros momentos, principalmente quando tratamos das 7 palavras de Cristo na cruz e do Salmo 22, né? Mas vamos lá. Então, o noivo, ele preparava a morada e o sustento para a noiva. Por isso lá, João 14, 1:3, eu vou vos preparar lugar. Depois que eu terminar, eu venho buscá-los para que onde eu estou, vocês estejam comigo. Mais uma expressão emblemática, idiomática, que só faz sentido entendendo que Jesus também exerce essa função de noivo. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Então, enquanto isso, o que a noiva tinha que fazer? Enquanto isso, o que a igreja tem que fazer? A noiva mantinha-se fiel, preparava lá o enxoval, né? Ela sabia a época, mas não o dia certo. Por quê? Porque geralmente os noivos voltavam nessa perspectiva de 2 a 3 anos e haviam períodos específicos para que isso acontecesse. Lembra que era uma cultura agrícola e em tempo de colheita dificilmente alguém vai casar. O cara tem um campo inteiro para colher. Então, ela sabia a época. Ela sabia mais ou menos em que determinado tempo se daria. Não sabia o dia, não sabia a hora. Mas a época, sim. E ela se preparava. Não foi nesse ano, então provavelmente vai ser no ano que vem. Não foi esse ano, provavelmente vai ser. Ela sabia a época e ficava nessa expectativa. Vamos ver aí 2 textos aí. Primeiramente, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Eu vou acrescentar um outro texto aqui, mas vamos inicialmente ver aqui, 2 Coríntios 11, 2. A relação aqui dessa responsabilidade da noiva em manter-se fiel, né? Paulo, continuando a sua defesa, ele diz: quisera eu me suportar um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Verso 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto
que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é quem? Que é Cristo. Então, a principal função da noiva, enquanto o esposo não vem, é se preservar pura. E veja que aqui é uma duplicidade, né? Virgem e pura. Porque tem umas virgens que não são puras. Pode ser virgem, que aponta para o estado de que ela ainda nunca coabitou, mas bem pervertidinha. Não, a igreja ela tem que ser virgem e pura. É a ideia de santidade, de fidelidade, de se manter esperando o esposo, o noivo, tal. Então, isso é o que se espera, tá? Ainda tratando disso, Deuteronômio, vamos dar uma olhada lá no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 22, verso 20 e 21. Deuteronômio 22 vai dizer assim, a respeito da lei da castidade e do casamento. Aqui ele vai estar falando sobre um monte de questão de castidade. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Alguém que acaba deitando com uma virgem, né? Em Israel. E se provar a virgindade dela, o verso 2 diz, os quais tomarão o homem e açoitarão. Se alguém falar contra a virgindade e a pureza de uma moça, de uma das filhas de Israel. Verso 19, e a condenarão a 100 ciclos de prata e darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Aí o verso 20, porém, se isso for verdade, ou seja, o cara casou, aí ele fala assim, ó, eu casei com ela, mas eu encontrei ela, ela não era virgem não. A minha noiva pulou a cerca, ela não era virgem não. Aí se for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Então essa questão da fidelidade, da virgindade, da pureza, da noiva, é um negócio que era tido como algo muito sério. Por isso a situação de Maria era desesperadora. Ela se achou grávida, já estava noiva, já tinha um contrato assinado com José, mas ainda não tinha coabitado com ele, não tinha tido casamento. Mas, se José não é instruído pelo anjo para recebê-la, qual que seria o fim de Maria? Morte. E José não queria apresentar ela para os juízes, por isso que ele cogitou em deixá-la secretamente. Mas isso, mais dia menos dia, ia acontecer um problema. Porque quem tinha que apresentar a queixa era o noivo. Ó, eu não achei ela virgem. Então José não queria fazer isso, ele ia deixar secretamente. Mas, instruído pelo anjo, então ele a recebe como sua noiva e sua esposa. Tudo bem? Então essa questão da castidade, da questão da fidelidade, da pureza, da santidade da noiva, era um negócio muito sério. E a noiva, enquanto ela estiver aguardando o noivo, ela tem que andar em pureza, santidade e fidelidade. Um outro texto que eu quero acrescentar aqui, dizendo que ela sabia a época, mas não o período certo, é lá de Tessalonicenses. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
1 Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então ele está dizendo, Paulo, que a igreja, quanto aos tempos e às épocas, a igreja ela pode se aperceber. Ela não sabe o dia e a hora. Mas por ela ser filho da luz, estar vigiando quanto às promessas do Senhor, é possível, pelos sinais dos tempos, pelo cumprimento daquilo que Jesus mesmo diz, a gente tem condição de falar: a gente está ficando mais perto. Olha, o trem está às portas. O próprio Senhor Jesus, lá no Sermão Escatológico, e em Lucas em especial, ele vai dizer que quando nós começarmos a observar as coisas que ele disse, que nós devemos erguer a nossa cabeça em júbilo, porque o dia da nossa redenção se aproxima. Então, é possível conhecer a época que está próxima da chegada do noivo, do esposo? Eu só não sei o dia e a hora. Mas é possível. Existem alguns detalhes que precisam ser cumpridos. Alguns desses sinais, em algum momento da história, não tinha nem porquê do pessoal ficar esperando, porque não tinha ainda realizado aquelas promessas. Hoje nós já vivemos, irmãos, situações que promessas específicas já realizaram, já foram cumpridas. Então fica muito mais fácil para nós compreendermos os tempos e as épocas. Está mais perto. Mesmo que nós não saibamos qual o dia, qual a hora. Mas a época é possível. Mesmo porque o próprio Senhor Jesus dá alguns indícios, e o apóstolo Paulo também, nas suas revelações, da época possível da volta do Messias. Da mesma forma, irmãos, que na história do povo de Israel, existia as épocas que os reis saíam para as guerras. Você lembra lá do caso de Davi com Betseba? O texto vai tratar de dizer, na época que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Quer dizer, ele não era para nem estar lá. E que época que os reis saem para a guerra? No inverno? Não. Ele sai na primavera. Porque é no momento que eles têm mais a temperatura, água, não tem rio congelado. É assim que os reis saem para a guerra. Então, da mesma forma que existe, pela uma série de situações, tempo determinado até para o rei sair para a guerra, havia também épocas e tempos determinados para os noivos virem buscar as noivas. E isso fica muito firme, muito claro, dentro da característica da tradição judaica. Então a noiva sabia. Não sabia a hora nem o dia. Mas ela já ficava atenta, porque ela sabia da época. E além disso, você tinha ainda o amigo do noivo que, com alguns dias de antecedência, passava berrando, dizendo que o noivo estava para chegar. Tudo bem? Então vamos caminhar lá, por causa do nosso tempo aqui. Então, o casamento. Então nós temos aí a terceira fase. Você tem o pai do noivo, então, determinando o dia e a hora para voltar. Jesus fala isso em Mateus 25, Atos 7 também. Isso aí compete ao pai. Não que ele não soubesse, ou não que ele desconhecesse, porque se ele assim não soubesse ou desconhecesse, é aquilo que eu já falei, nós criamos um problema teológico aqui. É que é função do pai.
porque ele é um noivo. E quem determina a volta do noivo é o pai do noivo, depois de ver que a morada está pronta. É simplesmente uma expressão que faz sentido dentro da cultura e do idioma hebraico. Tá? Você tem as trombetas. O amigo, né? Ele entra na cerimônia tocando lá um chofar, que é a trombeta que anunciava a chegada do noivo. Isso aqui é algo importante. Quer ver aqui? Você está aberto aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós lemos por último aí? Se você fechou, abre de novo, por favor. No capítulo 4, no verso 13 a 18, ele está falando da volta de Jesus, da volta do noivo, né, que nós já sabemos. E aí diz assim, ó, verso 15, ou melhor, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Por que o Senhor? Porque é ele que tem que dar. Ouvida a voz do arcanjo e ressoado o quê? A trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, dentro dessa determinação da volta de Jesus, há a expressão de que haverá toque de trombetas. E isso já acontece no casamento judaico. Para iniciar o casamento judaico, entra um amigo do noivo tocando a trombeta. Esse já é um indício importante, irmãos, para a gente pensar na próxima festa, que é a quinta festa, que é a festa das trombetas. Apocalipse fala das trombetas. Então veja, no tocar da última trombeta, Paulo vai dizer em outro lugar, no abrir e fechar de olhos, tudo isso são expressões idiomáticas que apontam para a festa das trombetas. A festa das trombetas era um indício da vinda do Messias. Até hoje é um indício da vinda do Messias para o judeu que não crê em Jesus. Para nós que cremos que Jesus já veio, que ele é o Messias, a festa das trombetas é um indício de uma agenda de Deus que ainda será cumprida, porque é a que toca, anuncia a chegada do Messias. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas veja, o casamento judaico me dá um indicativo importante. Jesus não é um noivo? Jesus não vai voltar a buscar a sua noiva? A Bíblia inteira não fala isso? Sim. Para o noivo vir, não tem que ter o toque da trombeta? Sim. Então você tem uma relação aqui com o anúncio da chegada do noivo. Além disso, você tem a rupá, que é essa tenda, né? O cálice que foi usado no noivado, agora eles bebem para confirmar a aliança. Veja lá Mateus 26. Mateus 26, 29. Né? O desejo aqui de Jesus. Aqui nós estamos na ceia do Senhor, onde ele institui a Santa Ceia, bebe o cálice, verso 27, ó. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças a Deus, os discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. O sangue da do contrato, o sangue da Ketubá, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, característica do casamento judaico. Ele bebeu um cálice no noivado, e aí ele só vai beber de novo aquele cálice no casamento. E Jesus expressa aqui o seu desejo. Eu desejo beber esse negócio de novo com vocês. Já dentro do contexto de que eu vim buscar a noiva. Essa é o indicativo.
Então, o casamento, irmãos, é o noivo vindo buscar a noiva, que ele já pagou o dote e que já tinha feito lá uma aliança com ela, selada pelo beber do cálice. E não é à toa que dentro da celebração da Páscoa existe 4 momentos de cálice, e um dos cálices é o cálice chamado cálice do Messias. Provavelmente Jesus usou, dentro da tradição da Páscoa, um momento que era o cálice do Messias para instituir a celebração da ceia, no sentido do cálice. O pão ele já tinha feito. Então, é tudo amarradinho. E está tudo dentro da cultura judaica, inclusive do casamento. Então, a primeira vinda de Jesus é o noivado. Nós estamos agora na espera. E ele vai voltar. Porque o dote ele já pagou. O cálice já foi bebido a primeira vez. Ele deseja beber novo. Só que no contexto agora do reino. No contexto já casado. Por isso é as bodas. Que Apocalipse 19 vai nos dizer. As bodas do Cordeiro. Tudo bem até aqui? Então, há festividades por 7 dias. Você vai lá para Apocalipse 19, que fala das bodas do Cordeiro, apontando para essa festividade nesse sentido. Né? Que o pessoal aí interpreta como os 7 anos lá, né? De atribulação. Enquanto tira o povo daqui, leva para a festa no céu, fica 7 anos no céu em festa, e aqui, tribulação nos ímpios. E depois pega o povo que ficou 7 anos só celebrando o céu e traz de novo para cá, para viver 1000 anos aqui. Nós já vimos que isso não tem base bíblica também, e que, infelizmente, não é a interpretação que deveria ser seguida. Porque Jesus vem buscar a noiva, meu irmão, e vai levar a noiva para viver a eternidade com a noiva. Ele não vai trazer a noiva para sofrer de novo aqui. Ele não vai pegar a noiva, levar lá para casinha nova, morada nova, tudo bonitinho e tal. Vive lá 7 dias agora você volta lá para casa do seu pai, lá para você lavar o chão de novo. Vai fazer isso? Não, não faz isso. Tá? Então tudo isso aponta para que a volta de Jesus é definitiva do estabelecimento do novo céu, da nova terra. Já caminhando para a nossa conclusão, então nós vimos que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Apocalipse deixa isso claro também para a gente já estudou isso quando recentemente tratamos de Apocalipse. Então qual que é a relação entre Jesus e a igreja? Né? Nós temos aqui uma série de versículos que aponta para o fato de que Jesus ama a sua noiva, tem uma aliança com a sua noiva, promete vir buscar a sua noiva. Existem alguns indícios da época que isso é possível, que ele volta ao som das trombetas para buscar a sua noiva. Vamos lá para Apocalipse 19. E depois você que tem aí a apostila, você com vagar, dá uma lida nesses outros textos aí que estão mencionados, para você tratar dessa relação de Jesus e a igreja, tá? Como noivo. Então, Apocalipse 19, vai falar do júbilo no céu. Eu vou ler, diz assim, depois dessas coisas ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, pois são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, aí prostrei-me ante seus pés para adorar, né? A questão do anjo, ele porém me diz, não faças isso, sou conservo teu, os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aí nós vemos as bodas do Cordeiro, a ideia de que o Senhor então leva ao céu, né, os seus para estar na presença dele. Ainda no capítulo 21, agora de Apocalipse, o verso 9, vai dizer assim, sobre a Nova Jerusalém, que é a igreja, né? Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou quem? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória da parte de Deus. Então veja, a Nova Jerusalém é a igreja é a noiva que foi trazida, que é a esposa do Cordeiro. O Cordeiro nós sabemos que é Cristo. Apocalipse 22, verso 17, falando no final aí, diz, o Espírito e quem mais? O Espírito e a noiva, dizem. Quem que é essa noiva? A igreja, né? O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber de graça a água da vida. Então, a grande expectativa da redenção, irmãos, é o noivo vindo buscar a sua noiva. Noiva essa pela qual ele pagou um dote altíssimo, fez um novo contrato, uma nova aliança, exige que essa noiva guarde os seus mandamentos para provar que o ama e que, no determinado tempo que o próprio Pai estabeleceu, ao tocar da última trombeta, ele virá para buscar a sua esposa e levá-la em definitivo para o novo céu e a nova terra. Então, existem elementos que só são compreendidos nessas promessas da vinda de Jesus como noivo, quando você entende algumas particularidades do casamento na tradição judaica. E isso é essencial para que nós compreendamos algumas expressões do ministério terreno de Jesus, que sem a compreensão da tradição do casamento judaico, pode nos conduzir a uma interpretação errada, menosprezando a divindade de Jesus ou diminuindo, né, os atributos divinos na pessoa do Messias, e isso não pode acontecer. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação aí que os irmãos talvez queiram contribuir? O que eu quero que você guarde disso? Apesar de o casamento não ser uma festa cerimonial, né? Mas ao mesmo tempo aponta para o fato de que existem responsabilidades da noiva em se manter pura, fiel, santa, amando o esposo, o noivo, e se ama o noivo guardando então os seus mandamentos. Tá bom?